tem a cidade que você está. Conta essa história pra gente. Meu nome é Marina Tartarini, eu venho de São Paulo, do bairro do Meu Velho Ipiranga, e tenho 71 anos. Muito bem. Conta essa história pra gente. Eu comecei a cantar aos 5 anos de idade, quando minha irmã tinha uma filha que tocava Edir Gourmet e violões cânticos. Aos 9 anos eu já estava na televisão, em várias emissoras. Aos 12 eu fui obrigada a trabalhar. Aos 17 São aproximadamente, em média, né, a empalamento de Drácula era de 20 mil corpos humanos mortos ou agonizando, ainda tem isso, diante da cidadela abandonada, que até o dono do maior império do mundo seria capaz de temer o homem que fez isso e não ir confrontar o cara, né? Nessa brincadeira, o sultão turco Mehmed II pelo Abel Vaz, não ter me apoiado, perdoar, me fui preparado e começou o processo de cura. Aí eu fui fazer teatro, criei coragem para me inscrever e aqui estou, graças a Deus. Você, na verdade, optou cantar. O que você ficou fazendo durante esse tempo? Fiquei 15 anos sem cantar por causa da dor. Fui preparado. Me casei, fui morar na Alemanha. Este inimigo implacável que no século XV tinha, digamos assim, tinha não, ele deteve o Império Otomano, sozinho não, claro, né, o cara botou medo no Império Otomano, no sultão, mas não foi sozinho, acredito eu, né, e ele envergava a alcunha antigamente, que até hoje é lembrada como Drácula. Bam! Ele era lá conhecido, né, como Vlad III de Valáquia, mas há quem conheça também como Vlad Tepes ou Vlad o Empalador, que em romeno Tepes significa empalador, e seus inimigos, aí até os seus conterrâneos, seus companheiros de guerra, usavam o Tepes como denominação de sua pessoa. Por alguns acasos literários ou até por ironia do destino, este senhor, né, que não tem nada a ver com, até hoje não há comprovação, digamos assim, científica, que ele é um vampiro ou que ele teve ligação com a arte das trevas ou das criaturas da noite, não há provas, mas pela sua história cruel, né, de ter defendido o seu reino, e isso eu vou falar mais tarde, depois, de ter defendido o seu reino e tá, ele ficou conhecido e por ter cometido atos tão cruéis que para um ser humano seria, digamos assim, improvável de se cometer. Ele ficou conhecido como Drácula e alguém lá, não sei. Temos vários autores, com o Bram Stoker mesmo. Quem mais? Só lembro de Bram Stoker, ele fez um livro de Drácula e fez um filme também. Mas enfim, embora ele não tenha nada a ver com as criaturas da noite, o caráter dele é desse nível aí. Fica a pergunta: o que é que ele foi? Um herói nacional? Um ditador sanguinário? Ou melhor, uma mistura das coisas? Na minha opinião, foi os dois, né? Porque a resposta para essa pergunta é um tanto complicada, já que Vlad viveu num período da história e no lugar onde ele viveu, né, Valáquia, o território estava em constante, digamos assim, disputas e guerras por território também, já que ele vivia praticamente no aglomerado de países maiores que Valáquia, do reino dele, de Vlad, né? Porque, digamos assim, temos o Nobru, temos o LKzinho e tem eu. Tentando, digamos, abrir seu espaço no YouTube, entendeu? Só que aí eu sou, digamos assim, eu sou tomado pelos outros jogadores de COD, pelos outros YouTubers maiores e fica difícil, digamos assim, eu me sobressair. A mesma coisa que Valak. Ele teve que fazer tais atrocidades para manter o território dele intacto e unido, para que o sultão e outros, né, não tomassem
Valak, o país dele. Então, com tantos gigantes brigando entre si, né? Às vezes países menores conseguiam um curto espaço de tempo para respirar. Nisso eles conseguiam se desenvolver aos poucos. O que eu acredito que não podia acontecer é eles crescerem também, porque se crescessem, um país grande ia ver essa audácia, né? No meio de uma guerra por território, enfim. E ia meter o país pequeno que tava crescendo, ia ser atacado, provavelmente. Bom, a Valak, no sul que hoje é conhecida como Romênia, né? Ficava no sul da atual Romênia, conseguiu escapar do domínio húngaro e depois passou a ser governada por Bessarab, conhecido como o Grande, em 1330. Dele descendia Mircea, o Velho, avô de Drácula, olha só, e também príncipe dos Valacos de 1386 a 1418. O reino até então aparentemente estava consolidado, mas infelizmente com a morte de Mircea, Vlad tornou-se príncipe, mas teve que impedir a rebelião de seu primo Dan, apoiada pelos boiados. Um bom exemplo disso é uma comparação, não sei se no filme a história não foi contada de Drácula. Isso acontece porque Dan, o personagem, vai lá, mas para pegar o filho do Drácula, o Vlad, né, no caso, e ir pra guerra, que tinha esse pequeno tributo. Era como se pagasse, entendeu? Pagasse um tributo para você ficar no país do sultão. Quem viu o filme vai entender essa, porque o Vlad também teve essa consequência. O pai dele mandou ele... É como se fosse um instrumento militar obrigatório, entendeu? O sultão pegava as crianças e mandava pra guerra. Vlad também foi assim. Antes de ele se tornar... isso mesmo. Ele se tornou o imperador nessa guerra, entendeu? Do sultão, praticamente. A história não é meio linear, não. Mas dá pra entender o que eu tô tentando explicar aqui. Porque assim, o sultão pegava as crianças e mandava pra guerra. O avô de Vlad, é especulação nisso, que no filme não mostra, e eu não achei nenhuma referência até então. Mas o avô também foi, o Vlad também foi, e até então o filho no filme ia, mas Vlad não deixou e causou aquele tumulto. E foi bem interessante se ver. Enfim, Dan proclamou-se, depois dessa revolta, essa rebelião, né, de Dan, ele proclamou-se e Vlad teve-se de retirar para a Transilvânia. Foi lá que nasceram seus 3 filhos, né? Que presente bom. O cara forte do seu reino vai para a Transilvânia e tem três crianças lindas praticamente. Mircea, Vlad e Radu. Na cidade de Xixijoara, nomezinho difícil, viu, homem? Aliás, sobre ele se mudar para a Transilvânia e ter filhos lá, é a única associação histórica que ele tem com o lugar, já que ele nunca foi um conde da Transilvânia, nenhum título de nobreza ou outra associação do gênero. Acredita-se que Vlad, o filho, veio ao mundo em 1431. O imperador germânico Sigismundo convocou Vlad, o pai, para a Ordem do Dragão. Aí, para quem lembra no filme, né, a história não foi contada, ele tem esse lance, né? Drácula da casa Dracula, a Ordem do Dragão. Aí o vampiro que tá transformando ele, né, que vai transformar ele, fala que ele cometeu um equívoco, que na verdade é Dracula, a Ordem do... Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, que eu não gosto de falar essas coisas não. Mas enfim, a Ordem do Dragão era digamos assim, uma elite de guerreiros que defendia a cristianidade, eita, quase que não sai,
contra a ameaça turca. E claro, também defendia o imperador, né? E Vlad parece que, e como eu já dito anteriormente, né? Agora voltando à parte histórica, Vlad gostou tanto da honraria que adotou o nome Dracul, sendo conhecido como o Dragão. E seu filho também entrou na Ordem do Dragão, adotou o nome Drácula, olha só pra isso, que ficou conhecido como Filho do Dragão. Agora vamos lá, a parte muito interessante, né? Que como no filme o vampiro lá fala, que há quem diga que a conotação Dracul tem o significado de demônio em romeno. Sendo assim, já podemos traduzir, né? Dracul e Drácula. Mas a grande ironia é que ambos, tanto o pai como o filho, eram guerreiros de Cristo. Olha só a ironia. O nome para o que eles defendiam, né? Fazer um samba sobre o Egito já é uma decisão do grande brasileiro. A história foi contada com muita beleza, mas a beleza de tudo é que verdadeiramente o infinito está tocado com sua áurea e sua luminosidade. Seja muito bem-vinda ao Assim, não é uma escolha. Eu não vou escolher. Não, seu favorito eu jamais esquecerei. Você me escolheu, ele me leva em um lugar violento. Você quer uma ainda? Assim, todos eles. Olha essa do Mamitão. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Porque estou com você. Estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ficar feliz assim, nem dó. O que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo que eu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Dionísia Moreira. Você sempre cantou, você é profissional? Eu canto desde escola, né? 12 anos já cantava. Peças da escola, Estação da Bandeira, aniversário dos grandes homens do Brasil. Quantos anos você tem? 90. Ai! Você está vindo de onde, amor? Você está vindo de Minas, de escola. Aplausos!
curiosos quem está de fora. Pequena curiosidade, quando você nos disse que cantava para grandes nomes e homens do Brasil. Conta pra gente como é que isso se dava. Data de aniversário, né? Por exemplo, no da Moja. Você era convidada para cantar nesse lugar? Eu já gostava de cantar, né? Então, a prefeitura me convidava para fazer shows. E depois, em 1986, eu fui premiada com a programação pela prefeitura, pela TCD, sabe, compositores da cidade. Você nos honra por sua presença. Muito obrigado por trazer uma essa música linda que é um filho da canção brasileira que nasce no Nordeste. Seus 90 anos e essa lucidez de cantar a saudade. Seja bem-vindo ao nosso The Voice Live. Esse é o único, viu? Quem tá feliz é quando muito ao vivo! Se eu tivesse que escrever uma carta para criança que eu fosse. É sério. Pois é. Você nasceu assim, enxergando 2,5% por causa de uma catarata congênita. Mas essa limitação não impedirá enquanto cozinha para sobreviver, sua mãe ouve as novelas de rádio e você ouve junto. Nessa época, o maestro Ennio Morricone entra para lamentando o seu sacudido uma bomba, despresta tudo, Senhor. Só lembrado do cachorro que não chora sua dor. É demais. Esse papai não vai virar. A chorar. Mas decidiram não ficar. Muito obrigado. Por favor, seu nome, de onde você é, cidade. Tô arrepiado. Eita, meu amor. Meu nome é Chico Lapa. Sou coreana, né? Na verdade, eu nasci em Teresina, Piauí, mas vivi em Goiânia. Teresina, Piauí, da tua alma, Vicente. Você tem quantos anos, meu querido? Eu tenho 67. O que te levou a escolher dessa cidade? Gosto muito de Gonzaga. Eu gosto muito dessa música mais manual. Esse lamento. Isso aí me emociona muito, esse tom em menor, essa coisa. É muito de nós lá do Nordeste. Apesar de eu viver tantos anos, eu não esqueço minhas origens. Então, isso realmente me inspira. Eu vou te falar, você conseguiu imprimir isso pra mim da melhor maneira possível. Porque se é uma música que te emociona, você conseguir emocionar e nem estar sentado aqui, importa pra você, sem ver. Coisa boa. Eu gostaria de fazer uma descrição para você. Eu dou caminho, estou ao lado esquerdo, um palco, em uma roupa, uma calça verde, e estou sem chapéu, com meu corte de cabelo novo, um pouco de cabelo enorme. As meninas estão num tom de preto e branco, extremamente elegante. Papai está toda de branco. E o nosso querido Tony Garrido está num terno elegante que traz um tom
violeta, sabe? Essas cores. E, é claro, diante de você também nós temos uma plateia virtual e as mães dos desenhos do Brasil falando o quanto você é vitorioso. Eu gostei muito da sua descrição. É isso mesmo que acontece. Isso é muito importante para nós que temos dificuldade para chegar. É assim que se deve fazer. Muito obrigado pela dica. Para organizar uma escola de percussão e dificuldades do povo. Mas, nossa, eu tô até arrepiado. A vibração da eternização. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você me dá sorte. Você me dá sorte. Você me dá sorte na vida. Como que é essa história? Em 74 eu vi na época de hoje, baterista, o meu noivo falar assim, estão precisando de uma cantora no hotel Trocadão. Não faz bem. Aí ele falou, pensa, e esse tempo, Oi. eu fiquei no hotel Brincadeira. Nesse ano e meio, nós éramos trilhos. Fomos convidados para cantar nos Estados Unidos. Lá eu fiquei quase 2 meses. Aqui, realizando esse sonho, tirando falta do The Voice mais. Você disse bem, é um sonho. Porque, gente, a gente assiste de casa, é lindo. Eu preciso ver a voz da maçã. Deixa ela cantar bonito. Vai, Nath. Ah, papai tá cheio. Ele tá chorando. Pô, ele é lindo, ele chora. Papai virou. Ela vai escolher papá. Esse menino chora. Você vai sua mãe, chorão. Eu sou ligada do Santos, moro há 33 anos em Santa Luzia. Estou representando Santa Luzia. Aí sim, Como é teu nome, meu amor? Lucinha Bolsa, meu nome é Maria Rúfalo. Lucinha Bolsa. Não, eu sou sempre integrante. Depois minha voz começa Porque a Lucinha, ela personifica as mulheres da minha vida. E a minha irmã Marisa, que foi que me ensinou a cantar. Essa mesma força, essa mesma pegada, esse mesmo cabelo branco, essa mesma história. Então, eu vejo você pelo seu registro adulto, muito doce, ao mesmo tempo
duro, agudo. Aí quando eu virei, eu falei assim, não, assim, né? Que é eu em casa. Então, assim, eu tô emocionado com a função dessas duas coisas. Obrigado, você é a Francisco. O trabalho ali que você falou que é isso, a sua vida é isso, né? A gente se emociona mais. Obrigado. Pedacinho do céu. Você vai escolher agora quem você quer. Das 3 pessoas que tiraram a cadeira para você. Vila, papai, Tony e eu aqui, um acompanhante apenas que admiramos. Ixi, não passou. Ai, tá falando.